Olá pessoal do 9º ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa videoaula de Educação Física, hoje com o tema Sumo. Você sabia que praticar Sumo no Japão é uma honra para toda a família? O lutador é considerado um ídolo por preservar os valores de seus ancestrais. Então, nós vemos duas imagens aqui, já que remetem a algumas lutas de sumô. Alguma coisa sobre o sumô vocês já devem ter visto, seja em propaganda, seja em próprias redes sociais. Às vezes vocês fazem até alguma piadinha, alguma brincadeira sobre a vestimenta desse lutador de sumô. E por mais que não faça parte da nossa cultura, na cultura japonesa é uma grande honra para as famílias quando os filhos resolvem, se tornar lutadores de sumô. E nós vamos ver que muitas coisas que nós não entendemos, que às vezes nós brincamos e falamos, mas porque nós não temos o conhecimento, é associado a um mundo de muito ritual. Então tem muitos rituais, muita representatividade envolvendo cada penteado de cabelo, cada vestimenta. Tudo dentro do ambiente do sumô ali é característico já porque representa muito da cultura e do povo japonês. Quais que são os objetivos, então, do estudo do sumô? Conhecer elementos históricos e os principais fundamentos técnicos do sumô e reconhecer as regras básicas dessa modalidade. O sumô, então, é uma modalidade de luta que, por sua vez, detém o status de esporte nacional do Japão. Então, se vocês olharem a animação, nós vemos ali o ringue, que é a área de luta, nós vemos os lutadores com as suas vestimentas bem características, Se vocês observarem, tem o cabelo deles também ali com um penteado, que é muito característico dessas lutas. E do mesmo jeito que aqui no Brasil, por exemplo, o futebol é muito comum, muito popular, conhecido, lá no Japão é o sumô. Então sim, o sumô que é considerado uma modalidade esportiva lá e que detém o status de esporte nacional do Japão. Ele está muito associado inclusive com a criação, com a origem do povo japonês e traz diversos rituais associados durante a luta, que é muito mais importante para eles, às vezes, a parte dos rituais do que a própria luta. A luta é muito rápida. A parte dos rituais antes da luta demora muito mais. Quando nós pensamos em entidades, que representam a questão do sumô, nós temos que entender que tem a questão dos amadores e a questão dos profissionais. O sumô profissional, ele existe somente dentro do Japão. Não existe sumô profissional fora do Japão. Já o mundo amador tem as entidades, então, que representam. Em 1922 foi criada a Federação Internacional de Sumô. Em 1998 criada a Confederação Brasileira de Sumô, Essas, então, como a gente fala, a caracterização do mundo amador. Outra diferença em relação ao sumô profissional e ao sumô amador é que o sumô amador permite a presença de mulheres. Então as mulheres podem praticar o sumô amador, esse sumô que é praticado no mundo inteiro, em escolas, academias, que tem essas federações que representam. Já o mundo profissional do sumô, que tem os rituais associados, que tem a questão da hierarquia e diversos outros valores que são transmitidos, ele é praticado somente dentro do Japão e somente os homens podem praticar. Então é muito importante também vocês lembrarem dessas diferenças. Quando nós falamos no sumô, então nós temos algumas questões que sempre chamam bastante atenção. Uma das primeiras coisas é a vestimenta do lutador de sumô, o mawashi. O mawashi são essas bandas que ficam em torno da barriga, elas são coloridas. E a cor do mawashi, ela representa o local de origem desse lutador. Então, dependendo da cor, vai representar uma origem diferente, que é da onde veio esse lutador de sumô. Por que o mawashi? Por que eles não usam outra vestimenta? Então, para mostrar que o sumô é uma luta de mãos limpas. O que isso quer dizer? É uma luta sem a presença de armas, é uma luta justa, uma luta igualitária. Então, a pouca vestimenta também serve para representar isso, que não teria ali como esconder, por exemplo, uma arma nesse mawashi.
Em alguns golpes, inclusive, os atletas usam o mawashi, eles conseguem segurar no mawashi do adversário para aplicar algumas técnicas de golpes. Outra questão interessante relacionada ao sumô é o penteado, o oishô. É esse penteado no estilo nó de folha, tá? E são aspectos que evocam os tempos antigos. O sumô ele vai preservar muito dessa prática tradicional, inclusive o do ryu, que é esse ringue elevado, cercado de palha, o sistema de ranking dos sumotores e a ligação com as cerimônias religiosas do shintoísmo, que são alguns rituais que acontecem ali antes das lutas. Uma curiosidade interessante, quando eu falei do oishô ali do penteado, é que esses sumotores eles acabam deixando o cabelo crescer ao longo da vida inteira deles para que eles consigam desenvolver esses penteados. O cabelo deles é cortado no ritual da cerimônia de aposentadoria. Então, como eu falei, tem vários rituais que envolvem o mundo do sumô profissional, esse sumô que é praticado dentro do Japão. Como que é essa área de combate, então? As lutas são realizadas em um ringue elevado, né, uma terra argilosa, com um círculo de palha de arroz traçado com 16,26 metros quadrados. O ringue, então, a parte da área mesmo que vai acontecer a luta, que ele é um círculo, mas ele é cercado por mais uma areazinha quadrada de palha. Como eu falei para vocês, tem diversos rituais associados nessa prática. Antes da luta, então, o que é comum? Os lutadores molham-se com água e jogam sal na arena para purificar o ambiente e protegerem-se de lesões. Então, eles acreditam que purificando, consagrando esse ambiente, essa área de luta, eles também vão estar sendo protegidos de possíveis lesões. Quem que é o Yokozuna? O Yokozuna é o lutador de sumô mais graduado. Quando nós pensamos numa pirâmidezinha, então, ele é o que ficaria lá no topo da pirâmide. Interessante pensar que é uma pequena parcela dos lutadores de sumô que consegue chegar na graduação do Yokozuna. E toda vez que nós temos uma cerimônia de luta, né, de sumô, nós temos a cerimônia da entrada do Yokozuna nesse ringue. Essa cerimônia, ela é muito caracterizada, muito ritualística, e ele sempre vai entrar acompanhado. Então, se vocês perceberem, nós temos o Yokozuna no centro ali da imagem, e ele sempre vai ter o Tashimoshi, que é o porta-espadas, que vai acompanhar, e o ajudante dele, o Tsuyuharai. Desculpa, gente, a pronúncia, não é mesmo? Esses ajudantes, esse ajudante, o porta-espada, normalmente são sumotores um pouco menos graduados, que ainda estão em treinamento dentro da academia e respeitando a hierarquia presente no sumô. Então, eles atuam também como ajudantes desses yokozunas, que são os lutadores mais graduados. Vamos para a nossa primeira atividade. Antes do início da luta, o sumô apresenta alguns rituais. Cite exemplos de alguns desses rituais. Como eu falei para vocês, então nós temos diversos rituais dentro do mundo do sumô profissional. Eu quero que vocês tentem lembrar de alguns e anotem aí no caderno. Daqui a pouquinho nós voltamos para conferir essa resposta.
Oi pessoal, voltamos. Lembraram desses rituais que nós conversamos? Então, algumas questões características presentes aí no mundo do sumô, né? E que representam muito essa cultura do povo japonês. Eu tenho uma sugestão de resposta para vocês, então, de alguns desses rituais que acontecem antes da luta. Então, os lutadores molham-se com água e jogam sal na arena para purificar o ambiente e protegerem-se de possíveis lesões. Como que funciona o aquecimento? E essa imagem representa muito bem o aquecimento, né? Vocês devem ter visto já algumas vezes em vídeos no YouTube e na internet essa questão de imagens desse aquecimento. Então, na entrada, os lutadores tomam o centro da arena, fazem reverência batendo palmas e invocando a presença divina no local. O gesto de levantar a perna, e esse gesto de levantar a perna, que nós vamos acompanhar de novo aqui no gifzinho, um gesto muito característico das lutas de sumô, e pisar firme o solo de um lado e outro, é para espantar os espíritos malignos. Então, mais uma vez, essa característica dos sumotores fazendo diversos rituais antes do início da luta, rituais associados ali a questões religiosas e que remetem toda a cultura, toda a tradição do povo japonês. Qual que é o objetivo, então, da luta do sumô? O propósito da disputa no sumô é forçar o oponente a sair do do-ryo, né? Esse do-ryo que é aquela área de luta, ou fazê-lo tocar no solo com qualquer parte do seu corpo além da sola dos pés. Então, se nós pensarmos ali, quando os adversários começam a luta, estão os dois de pé, um de frente para o outro, qualquer parte do corpo do adversário que toque no chão, não importa se é uma parte da perna, do braço, da cabeça, um dedo, qualquer parte que toque no chão, o adversário já ganhou a luta. Após o longo aquecimento, a luta geralmente se encerra em questão de segundos, embora algumas vezes se estenda por vários minutos e alguns poucos necessitem de um breve mizuiri, que é um intervalo para permitir aos lutadores descansarem antes de concluírem o combate. Então essa é uma característica também das lutas de sumô. O aquecimento, a parte de rituais, ela é muito demorada. É uma parte ali muito demorada, porém, quando a luta em si começa, é uma luta muito rápida. Normalmente termina em poucos segundos, já ali com um dos atletas se sagrando campeão, né? Um dos lutadores sendo campeão daquela luta. Essas categorias de peso, elas existem dentro do sumô amador. No sumô profissional, no mundo profissional do sumô, não tem a questão da categoria do peso. Por isso que nós vemos vários lutadores de sumô japoneses muito pesados, porque eles precisam ser pesados para competir. Se você é muito mais leve, você acaba ficando em desvantagem em relação àquele teu adversário que é mais pesado. Já no mundo amador, que é aquele sumô praticado fora do Japão, nós temos outras categorias de peso. Então, tanto masculino como feminino, né? O masculino leve indo até 85 quilos e o feminino até 65. O médio de 85 a 100 no masculino, de 65 a 73 no feminino. Meio pesado de 100 a 115 no masculino, 73 a 80 no feminino. Pesado acima de 115 no masculino e acima de 80 quilos no feminino. No Brasil, há divisão por peso, então, nesse amador, e para a categoria menores, que é a classificação por idade e por peso. Então, os menores ali, aquelas categorias mirim, infantil, infanto-juvenil, enfim, essas categorias, além da divisão por peso, vai ter a divisão por idade. De novo, reforçando porque é muito importante, isso fora do Japão. No sumô profissional, dentro do Japão, não tem categoria de peso e também as mulheres não podem lutar. Vamos para a nossa segunda atividade, pessoal. O sumô é uma luta que representa uma cultura muito diferente da nossa realidade. Por isso se torna tão interessante e merece nosso respeito. Qual é o objetivo da luta de sumô? Lembram, gente, nós temos o ritual aqui, né? Já da cerimônia de aquecimento, levantando as pernas. Mas fora os rituais, qual que é o objetivo principal dessa luta de sumô? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a anotação e daqui a pouco nós voltamos a conferir a resposta.
Voltamos, pessoal. Então, qual que é o objetivo da luta de sumô? Lembraram? Então, nós temos uma sugestão de resposta aqui para vocês, né? O objetivo do sumô é forçar o oponente a sair do dohyo ou fazê-lo tocar no solo com qualquer parte do seu corpo, além da sola dos pés. Qualquer uma dessas duas situações encerra a luta e o oponente ganha na hora. Nós temos alguns golpes bem característicos do sumô, então. Nós temos o kotenaji, tá? Que é usar o antebraço para arremessar o adversário. Então, eu pego o meu antebraço, dou um encaixe ali no adversário e arremesso esse adversário. Podemos arremessar tanto para fora da área de luta, como arremessar no chão dentro da área de combate. Nós temos o hataki kokomi, tá? Que é sair do caminho para deixar o ambiente desabar no chão. E esse é muito interessante se nós pensarmos, né, pararmos para refletir, porque como o meu objetivo é ou que o meu oponente encoste uma parte do corpo no chão, ou que ele saia da área de luta, se meu oponente vem em velocidade e eu saio do caminho, eu consigo vencer até de uma forma simples ali, tranquila. Outro golpe do sumô, então, né, o atenaji, jogar o oponente por cima do ombro, que é um golpe até semelhante a um golpe que existe no judô, e com isso você também desequilibra o adversário, fazendo ele cair no chão. O shidashi, empurrar o adversário para fora da arena, então aquela questão de nós realmente tirarmos o nosso adversário de dentro da área de luta, pisou para fora dessa área de luta, a luta já é encerrada. E nós temos mais algumas curiosidades relacionadas ao sumô. A vida de um lutador profissional de sumô é extremamente regrada e vinculada a regras rígidas. Algumas dessas regras, então. Os horários de treinamento iniciam antes das 5 da manhã, então esses lutadores têm que acordar muito cedo. Uma dieta específica e rigorosa, essa dieta normalmente voltada a um ganho de peso corporal dentro desse mundo profissional do sumô, para que eles não fiquem em desvantagem em relação aos adversários. Eles têm que usar vestimentas específicas, seja durante o treinamento, seja nas apresentações, seja na própria vida em sociedade. O corte de cabelo, que nós falamos, que esses lutadores acabam tendo o cabelo comprido e fazendo o corte final somente na cerimônia de aposentadoria. E uma outra curiosidade, no estado de São Paulo, existe uma arena de treinamento e competições de sumô oficial. Aqui dentro do Brasil, então, no estado de São Paulo, nós podemos encontrar algumas competições. O que nós falamos hoje, então? O sumô é uma modalidade de luta que detém o status de esporte nacional do Japão e tem uma história de mais de 2.000 anos. Seu objetivo é forçar o oponente a sair do dohyo ou fazê-lo tocar no solo com qualquer parte do seu corpo, além da sola dos pés, e ela preserva muito da prática tradicional, então ela está muito relacionada à sua origem, não é uma modalidade que mudou muito ao longo dos anos e tem todo esse caráter ritualístico ali do povo japonês. Eu deixo para vocês alguns vídeos de sugestão para quem tiver curiosidade em assistir, as referências que nós utilizamos na aula de hoje. E é isso. Com isso nós finalizamos mais uma aula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.